Olá, excelências. Continuando aqui, então, nossas aulas, do curso para concurso, vamos falar agora sobre as lesões corporais. A primeira informação importante é que nós precisamos diferenciar lesão corporal da contravenção de vias de fato. Então eu tenho o crime de lesão corporal e tenho o crime, aliás, a contravenção penal de vias de fato. Por quê? Se João desfere um tapa em Maria e fica vermelho e logo passa, isso não é lesão corporal, isso é vias de fato, certo? Lesão corporal é aquilo que deixa marca, e essa marca ela permanece por algum tempo. Então, levou uma pancada, né, recebeu a vítima recebe uma pancada, fica vermelho no lugar e logo passa, isso não é crime de lesão corporal. Então, nós já sabemos aqui que a lesão corporal ela deixa marca. Nós temos a lesão corporal do artigo 129. Depois nós temos a no parágrafo 1º, que é a lesão corporal de natureza grave. Incapacidade para as ocupa ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, se ela tem uma incapacidade para as suas ocupações habituais por menos de 30 dias, ou por 30 dias, não é lesão grave. Tem que ser por mais de 30 dias. Isso é muito importante. Pode ser que seja um detalhe que pareça insignificante, mas é muito importante. A letra da lei, ela define o que é crime, ela define as condições desse crime e, nesse caso aqui, define o que é lesão de natureza grave. Então nós lemos aqui por mais de 30 dias, certo? E outra informação importante é que esse tempo, ele precisa ser atestado por um médico. Então, João quebrou o braço de André. Entraram em luta corporal entre si e João quebra o braço de André. Você pode pensar: ora, é evidente que essa lesão, ela vai demorar mais de 30 dias para, ser curada, para que seu braço volte ao normal. Mas esse conhecimento, ele não é relevante. É preciso que o médico diga, ateste que essa lesão vai impossibilitá-lo de suas ocupações habituais por mais de 30 dias, certo? Aí, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração de parto, certo? E aqui o parágrafo 2º, eh incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Isso é bem interessante, porque a lesão grave que nós demos é uma debilidade permanente de membro, sentido ou função. E aqui nós temos a perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Você vê, são diferenças que são importantes, vocês aprenderem. Aqui, no incisos, 5º, tem o aborto. Então, João desfere golpes em Maria e Maria está grávida. Por conta das lesões sofridas, ela sofre o aborto. Então aqui há essa lesão, eh, e uma pena maior aqui como prevista de uma reclusão de 2 a 8 anos. Aqui o que a gente precisa diferenciar é o quê? A gente sempre tem que lembrar que a gente precisa levar em consideração a consciência e a vontade do autor, que nós chamamos de dolo. Qual era o dolo de João ao desferir golpes em Maria? Ele queria lesioná-la? Ele queria lesioná-la e
como consequência dessas lesões, ela sofreu um aborto. Porque se ele quisesse praticar o aborto, então aqui não seria esse crime de lesão corporal, do parágrafo 2º, inciso 5º, entendem? Qual a consciência e vontade dele? "Olha, eu quero desferir golpes nela, porque fiquei bravo, porque fiquei chateado", e ele desferiu golpes em Maria. E por conta dessas lesões que ele praticou, ela sofreu um aborto. Então a consequência foi o aborto, certo? Mas se o objetivo dele de primeiro, de antemão, já era provocar o aborto, então aqui é outro crime, certo? E é interessante, vocês a aprenderem, isso aqui que eu vou falar. E como eu disse, a gente sempre precisa, verificar qual que era a consciência, a vontade do agente, qual que era o dolo do agente, o que ele queria, certo? Porque nesse caso aqui, do aborto que eu comentei, ele queria praticar lesões corporais na mulher. Ela estava grávida e as consequências dessas lesões resultaram no aborto. Então esse aborto aqui, ele vem como uma consequência culposa, não era a vontade inicial dele. Então a gente tem o dolo primeiro aqui, ele quer sim lesionar Maria, então ele tem dolo aqui, mas no resultado do aborto ele tem culpa, porque isso ele não queria, mas aconteceu em decorrência de suas ações. Por que que eu estou dizendo isso? Porque aqui no parágrafo 3º tem a lesão corporal seguida de morte. Se resulta morte, as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. O que que a lei está dizendo aqui? Está dizendo que a a vítima acabou falecendo, a vítima morreu, só que o autor não queria matá-la, queria lesioná-la. Então ele quer lesionar, e a morte vem de uma maneira culposa. Por quê? Se ele tivesse o dolo direto: "Olha, eu quero matá-lo", então não seria lesão corporal seguida de morte, seria homicídio, por dolo direto. Ou nem assumiu o risco de produzi-lo. Aqui a lei está falando do dolo eventual, quando o autor assume o risco da produção do resultado. "Ah, eu quero lesioná-lo, mas estou, dando golpes muito fortes, de maneira contundente, e estou assumindo o risco de matá-lo". Então, se ele assumiu esse risco, então não será também essa lesão corporal seguida de morte. Então é muito importante que você se recorde e você memorize que ele queria sim lesionar, a vontade dele era lesionar, e a morte veio culposamente, certo? E aqui tem a diminuição de pena que eu disse para vocês que é muito importante, a questão da substituição da pena, tem a lesão corporal culposa, que é quando essa lesão é praticada sem essa vontade, né, sem esse dolo que eu tenho dito a vocês. E aí tem os aumentos de pena, a questão da violência doméstica, é muito importante aqui, ó, vocês se lembrarem, ó, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou quem tenha convivido. Então é muito importante vocês, eh, se lembrarem aqui, dessas pessoas de quem está sendo falado. Então, ó, vamos imaginar aqui, vou dar um exemplo só para vocês entenderem. Eh, Se a lesão foi praticada contra primo, o primo não é ascendente, também não é descendente, também não é irmão, também não é cônjuge, também não é companheiro. Então aí, aqui vai ser afastado essa previsão do parágrafo 9º, certo? Porque tem que ser o que está previsto na lei. E aí vocês vão, vendo aqui as situações em que a lei, eh, prevê. Uma coisa que é importante eu comentar com vocês também
É que as lesões desportivas, elas não são punidas aqui. Então uma luta de boxe em que ela é regulamentada, né, por associações de boxe, que ela consegue essa liberação, essa licença para praticar essa competição, as lesões ali praticadas, elas não configuram, lesões corporais, não é crime de lesão corporal, as lesões desportivas. Ah, o futebol, 2 times da Série A estão jogando, e aí um vai dar um carrinho para interceptar a bola, acaba pegando o pé do outro jogador e acaba causando uma lesão muitas vezes até grave. Essa lesão não é crime de lesão corporal, porque as lesões no âmbito desportivo, elas não são punidas como crime. Tudo bem? Então a gente continua aqui, vocês vão ler a lei, vão ler, vão reler, vocês vão precisar memorizar os aumentos de pena, a quantidade de aumento, a quantidade de diminuição, que isso é muito importante. Tudo bem? E sempre se lembrem, precisando de mim, tiver dúvida, qualquer coisa, me mandem mensagem que eu sempre estarei à disposição de vocês. Pode ser que eu não responda imediatamente, mas eu vou responder para vocês, tudo bem? Continue firmes nos estudos e até as próximas aulas. Tchau.